A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Danilo Sérgio, muito prazer, eu agradeço muito a sua visita e a sua presença. Sou seu crítico favorito do GCR, agente infiltrado nas operações, tô brincando, parceria com White Hats, Meus irmãos, muito obrigado pelas palavras de carinho, pelas bênçãos. Acredito muito que tudo que conspira a nosso favor nos incentiva a fazer algo cada vez melhor. Eu agradeço, espero estar correspondendo à expectativa de vocês que buscam por algumas das respostas, né, desse assunto tão misterioso e tão cheio de teorias acerca disso, né? Mas estamos vendo aí posições, novos canais na internet, né, de pessoas que têm uma linha religiosa até, comentando sobre o possível reset financeiro, né, que estamos aguardando, e ao lado de visto tudo isso, né, eu vejo cada vez mais canais comentando. Então eu vejo que isso não é uma mentira, isso é um processo que nós estamos passando, né? E se você gosta do meu conteúdo, meu irmão e minha amada irmã, considere se inscrever aí no meu canal, por favor, me dá a sua honra de ter a sua inscrição e falar para vocês aí diante desse assunto, se isso te interessar. Então se inscreve aí no meu canal, compartilha meus vídeos, dá like nos meus vídeos aí, muito obrigado, e me ajuda dessas formas que o YouTube proporciona, eu vou ser muito grato. E, meus irmãos, tem aqui algumas novidades, então quero trazer alguns pontos críticos, né, para que todos possam observar, e vamos lá, né? Um breve ponto de vista e uma pequena explicação dos fundos para vocês. Da minha grande fonte. Tudo é um procedimento de caução, mas os bônus foram pagos por Dubai 1 e Dubai 2 para que os indivíduos do Tier 4 possam sair. O que você sabe sobre o Tier 3? Todos os seus vínculos estão no lugar. Li que os títulos eram líquidos, isso é correto? Do ponto de vista, basta pensar assim: liquidação, reserva, cobrança, liquidez e distribuição. Meus irmãos, só reforçando que hoje é terça-feira, 24 de agosto, né? Então, fui muito questionado de falar as datas, que eu gravava tudo, então eu gravo conteúdo todo dia, tá, gente? Eu busco as informações também, e hoje é dia 24 de agosto, com a graça de Deus, não é mesmo? Então, sim, os títulos são líquidos. Eles podem ser usados? Esta é o processo de distribuição. Do ponto de vista deles, são líquidos. O dinheiro, então, está lá. Não há mais nada para fazer. Você não tem mais nada para monitorar? Não, porque os bônus são líquidos. Eles têm até 72 horas para publicar novas taxas no Gazette. Você tem até sexta-feira para fazer isso. E se fizerem, será um evento acionador de taxas para baixo. Então, tudo começa. Assim que eles anunciarem suas tarifas internacionais, eu o informarei imediatamente. Perguntei a ele se poderíamos ser pagos por nossos laços com o dragão. Ele disse que cabia aos comissários a distribuição desses fundos. Então, ele mencionou o processo. Primeiro, processamento do faturamento, publicação do faturamento, liquidez e, então, distribuição. Os pagadores têm que passar pelo processo de distribuição. Então, ele mencionou que os iraquianos, em grande parte, têm que postar no Gazette. E, segundo eles, isso será feito até sexta-feira.
então as taxas ficam bloqueadas e as coisas vão. Devemos lembrar que tudo isso é um processo. Então, essa é a informação que eu recebi hoje, pessoal. Com uma visão geral da situação atual, podemos ver que tudo está realmente indo de acordo com o plano da BRICS Aliança. Com o Iraque Dinar RV, começa, os antigos falam do jeito que eu digo, porque o dinheiro ainda governa o mundo. Não se esqueça, a subestimada importância do QFS, explicações e descrições do sistema financeiro quântico por muitos anos, agora está começando a se confirmar. Os leitores da inteligência sabem disso. Continuam com os títulos do ZIN e bônus, ao mesmo tempo que a situação mundial está se voltando para o Tier 4, RV e GCR. Referente a Dubai, temporariamente tornou-se o centro financeiro atual secreto em questões monetárias e financeiras globais. Os representantes ativos dessas contas soberanas estão em Hong Kong, Zurique e Reno. Bom, irmãos, novas dicas aí, né? Novas posições acerca das posições sobre as liquidez, né? De tais operações de reavaliação também. Tudo é um processo, né, meus irmãos? Até a conversão de tudo isso é um processo. Eu acredito que seja dessa maneira e espero que continue andando, né, a fim de que possam alcançar as notificações voltadas ao Tier 4, né, pois muitos pagadores e muitas notícias dizem rumores, né, dos quais nós não podemos ainda nos certificar, que o Tier 3 já se finalizou. Eu acredito que ainda não, meus irmãos, eu acredito que nós vamos ver a finalização até o fim desse ano do Tier 3, e talvez, possivelmente, alguma movimentação para o ano que vem, no Tier 4A e Tier 4B. Eu gostaria de ser um pouco mais otimista, mas não sei, né, meus irmãos? Há quem diga que eu estou errado e que possa vir antes, e eu quero crer junto contigo, meu amado irmão. Esse é apenas um ponto de vista, né? Mas tudo pode mudar, a verdade só quem tem é Deus, e nós apenas podemos prever esses acontecimentos, né, e se envolver com isso de uma maneira que não nos afete psicologicamente, nem muito menos financeiramente, né, meus irmãos? Então, vamos nos acalmar, nos ater a estes processos que estão acontecendo e verificar o que é verdade, o que é mentira, né, e trazer um ponto de vista relevante a todos, né. Meus irmãos, saiu uma nova lâmina, né, que eu gostaria de acerca de posições do Fundo Monetário Internacional, e isso vem, essa movimentação, acredito que tenha sido parte por conta de contas soberanas, que já estão sendo alocados fundos para o FMI distribuir para todo mundo, diante da situação por conta da doença que estamos vivendo, né? Então, esse dinheiro, a princípio, segundo o meu entendimento, é para os governos, né? Mas eu vou ler aqui para todos tirar também as suas próprias conclusões, né? A maior distribuição da história, países começam a receber bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. Na segunda-feira entrou em vigor a maior distribuição geral da história do Fundo Monetário Internacional, no valor de 650 bilhões de dólares, que foi aprovada no início deste mês. Em 2 de agosto, o Conselho de Governadores do FMI aprovou uma distribuição geral do equivalente a 650 bilhões em unidades de direitos especiais de saque, 456 bilhões de unidades para seus membros para apoiar a liquidez global. Dos fundos alocados, 275 bilhões foram para países em desenvolvimento, dos quais 25 bilhões foram para os membros da CEI, Estados-membros da ex-União Soviética e Geórgia, dos quais a Rússia recebeu 17,5 bilhões. De acordo com um relatório publicado pela Reuters, agência
receberá cerca de 665 milhões em reservas de fundo. Amanhã, todos os países membros do FMI receberão suas novas alocações de direitos especiais de saque. Os países devem usar essas alocações com responsabilidade e sabedoria para o benefício de todos os cidadãos. A distribuição visa atender às necessidades mundiais de reservas a longo prazo e ajudar os países a enfrentar o impacto causado pelo vírus. Sobre as vantagens da distribuição, o FMI explicou em um grupo que a distribuição permite financiar despesas que ajudem as pessoas a superar a crise, além de aumentar as reservas dos países membros do fundo, além de apoiar as reformas dos países membros. Os direitos de saque especiais são um ativo de reserva internacional com juros criados pelo fundo de 1969 como um complemento a outros ativos de reservas reservados países membros. O valor do direito de saque especial é determinado de acordo com uma cesta de início de 5 moedas, o dólar americano, o euro, o yuan chinês, o iene japonês e a libra esterlina. Iraque aumenta sua carteira de títulos dos Estados Unidos para 21,2 bilhões de dólares. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que o Iraque também aumentou sua participação em títulos dos Estados Unidos para 21,2 bilhões durante o mês de junho. O Tesouro disse em sua tabela que o Iraque aumentou seu saldo de compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos em 23,98% para chegar a 21,187 bilhões e depois 17,1 bilhões de dólares em dezembro de 2020, indicando que os títulos incluem garantias de longo prazo de 9,217 bilhões e garantias curtas. O estoque de títulos do Iraque diminuiu durante o ano passado, depois de 31,9 bilhões de dólares de janeiro de 2020, para cair 30,9 bilhões de dólares em fevereiro do mesmo ano. O maior detentor de títulos americanos é o Japão, com valor de 1,277 bilhão de dólares, segundo a China, com taxa com taxa de 1,62 bilhão de dólares, seguido Grã-Bretanha, com valor de 453 bilhões. Então, meus irmãos, eu acredito que o fundo esteja alocando, não é a primeira vez que o Fundo Monetário Internacional faz isso, faz essa distribuição, né, gente? Isso atinge os governos para fins de programas de renda básica universal, né? Então, acredito que se parte desse dinheiro vir aqui para o Brasil, isso ficará nas mãos do governo e o governo distribuirá em si a população. Também vai roubar um pouquinho, mas vai meter a mão aí nos 50%, os outros 50% distribuiu para a população, os outros 50% aí coloca-se em projetos e tudo, né? Só um instantinho, meus irmãos. Perdão, minha tela estava dando um problema, né? Mas assim, então vai ser distribuído, e eu acredito que pelo governo para as pessoas, né? E para ajudar os países e tudo. E vocês viram, gente, a simulação a simulação, né? Nem vou falar, senão meu vídeo vai ser bloqueado, né? Mas os soldados americanos foram lá no Mato Grosso do Sul, né? E estão fazendo simulações de... Lá no Mato Grosso, né? Foi feita uma frota, já tem vários sites publicando aí. Vejam aí depois, né? Soldados americanos do Mato Grosso do Sul fazendo o teste de GUERR. A última letra vocês sabem qual que é. Mas vejam aí, né, meus irmãos? Isso também me diz muita coisa também, né, para a segurança e proteção de todos, né, até os Estados Unidos está intervindo, não sei qual que é a intenção deles, há muitos rumores sobre isso, não posso dizer qual que é, né, estou buscando fontes para saber o que pensar disso, né, pois ando pensando muitas coisas,
mas enfim, espero que esteja bem e com o governo atual se dando bem com essas políticas externas, né, com as relações exteriores bem com o país, né, para estarmos também seguros aqui dentro, né. Meus irmãos, agora eu gostaria de falar acerca dos contatos da redenção, né? Os contatos próximos ao centro de redenção bancários estão meio silenciosos, mas algumas notícias bem interessantes e eu quero trazê-la a todos, né? Olá a todos! Vocês estão prontos para o RV? Meu contato de títulos da Ásia para a Europa e internamente aqui nos Estados Unidos. Então, meus 3 grupos de moedas diferentes receberam a mesma notícia hoje. Todos eles esperam um fluxo livre de fundos totalmente utilizável até terça ou quarta-feira dessa semana. Então, a boa notícia é que eles não divulgaram imediatamente o que acontecerá até quinta-feira. A expectativa é que a partir de hoje consideremos isso positivo, até porque sempre às segunda-feiras não tivemos muitas notícias. Uma coisa que meus contatos bancários me disseram é que nunca realmente esperaram que isso aconteça. Portanto, tudo o que podemos fazer é apertar o cinto e veremos como essa semana se desenrola juntos. A teleconferência do nosso membro, que tem títulos no Chile, deveria ser feito hoje. Foi remarcada para amanhã de novo. É um momento para suspirar. Este mesmo contato no Chile nos diz agora: olá, minhas 2 ligações foram remarcadas amanhã à tarde, sem liquidez ainda. A partir de hoje, pelo HSBC, são as últimas notícias, em Zurique. Mantenho vocês informados amanhã assim que isso terminar. De acordo com novas fontes, as coisas estão parecendo boas para esta semana. Sim, essa é a declaração mais positiva que estamos ouvindo. Nas notícias do mundo real, alguns estão falando sobre o conteúdo do Iraque no Forex e seu comércio. O que eles estão fazendo é permitir que os comerciantes no Iraque negociem no Forex usando o Dinar. Isso não significa que o Dinar está sendo negociado no Forex, mas este é um enorme passo para os bancos e instituições poderem negociar nele. Venho pesquisando vários sites de Dinar e nas partes inferiores há um aviso de que o Dinar pode ser redenominado e entra em muita história sobre isso. Eu tenho uma ligação amanhã para ver as notícias para a quarta, pois podem afetar meus planos de férias. Vocês podem acabar por me vendo aqui, esperançoso. Espero que tenhamos notícias fenomenais nessa quarta-feira. Tenham todos uma boa noite. Bom, meus irmãos, então os contatos bancários nos passam essas notícias, né? Todos envolvidos muitos em grupos, né? Mais pessoas se adentrando ao processo dessas operações, adentrando aos processos de troca e resgate, né? Muitos ainda quietos, né? Agora outros já manifestando as suas devidas diligências sobre o assunto, e esses contatos estão muito esperançosos com algum movimento ainda neste mês de agosto, né? Mas tudo está caminhando. Até posições aqui dentro do Brasil sobre o próximo dia 7 de setembro, eu venho escutando muita coisa, e coisas que me deixam um pouco triste, mas vamos enfim, né? Pois colocam as pessoas em clima de divisão e em clima de segregação, né, meus irmãos? Esse não é o momento para que nós nos segregamos, né, nos separemos. É o momento de nos mantermos unidos, pois só assim teremos voz e colocando Deus na frente, meus irmãos. Não há como nos unirmos por causas ruins. Temos que nos unir por nós, por nossas famílias, e não propagar
a tão algazarra, né, nessas épocas. Então, meus amados, tomem muito cuidado com esses próximos dias, né, com os tais programas de imunização, né, que estão ocorrendo. Eu acho muitas coisas bem difíceis de se engolir, né, e tal, mas esse é um outro assunto, né, é um assunto mais, talvez, do cunho até religioso e geopolítico, né. Mas, meus irmãos, então, como religião, futebol e política não se discute, se discute na paz, né? Na paz, né, gente? Se discute, né? Na briga não dá, não. E, meus irmãos, por hoje, nessa noite, né? Nessa noite, terça-feira, dia 24 de agosto, eu termino por aqui. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um que vem aí me dar essa força, que vem aí observar as notícias. Peço para vocês também verem outros canais e tirarem próprias conclusões, outros canais que estão puxando o cunho de assuntos dos quais eu estou trazendo, né, de um tal reset global, um possível reset global, de reavaliação de possíveis movimentos no Oriente Médio, na Europa. Diante de todas essas coisas, eu tento filtrar um pouquinho de tudo um pouco, que eu vejo que tem relevância com o processo do Global Currency Reset, né? E eu vejo que mais coisas estão vindo, mais novidades, né? Não tão boas, mas mais posicionamentos dos quais eu imaginava. Então vamos nos apegar com Deus, meus irmãos, primeiramente, com o Espírito Santo de Deus para regir a nossa consciência, para nos indicar a fazer o que é certo, pois nós podemos fazer várias coisas, mas nós temos que fazer o que é certo, ou o que nós julgamos que é certo, né? E também temos que mudar de opinião, né? Quando vermos algo melhor, ou nos convencermos de algo, né? Mudamos de opinião e passamos a concordar. Isso não é feio para ninguém admitir um erro também, né? Não é feio para mim, pelo menos eu não acho, né? Então, meus amigos, eu peço que vocês atentem-se a isso, né? A todo esse processo. Vamos firmes, pois juntos somos mais fortes ao infinito e além. Todos comigo juntos? Tá brincando, é uma brincadeira. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos firmes, né, gente? Qualquer coisa fica à disposição aí. Esperem mais um pouquinho. Estou produzindo outros conteúdos, né, para sanar mais dúvidas. E muito obrigado. É um prazer estar aqui e falar com todos vocês. Isso tem sido um prazer para mim, viu? E muito obrigado a todos que estão aí me dando apoio, tá bom? Tchau, tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.